Nós estamos caminhando aí com o livro de Atos. Esse texto que nós vamos trabalhar aqui, ele é relacionado com o comecinho do capítulo 19, que o Juninho vai pregar domingo que vem. Mas nós estamos na terceira viagem de Paulo, já estamos quase chegando, caminhando para a terceira, para os finalmente, né? O livro de Atos tem 28 capítulos, nós estamos no capítulo 19. E Paulo faz 4 viagens grandes na sua vida, no seu ministério. 3 missionárias e uma grande aventura encaminhando para ser julgado lá em Roma. Então nós estamos aqui com Paulo em Éfeso. O Éfeso, vocês já falamos bastante coisa, onde ele fica ali, é bem no centro, né? Então é uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade de muitos habitantes. Nós tivemos algumas fotos que falamos lá sobre a deusa Artemis para os romanos, mas para os Efésios era chamada de deusa Diana, uma jovem que se manteve jovem, não casou, ela virgem, era da natureza. Então era uma deusa muito importante, assim, muito um pouquinho fora da normalidade daquelas outras divindades que eram muito assim depravadas e caprichosas. Então era uma deusa assim até um mito assim até valioso, apesar dessa religiosidade da deusa Diana trazer a produção de muitos encantamentos, muitos presságios, muitas fitinhas, sabe aquelas divindades que você tem de tudo assim para dar sorte, para fazer isso, para fazer encantamento aqui. Então tinha até as cartas efésias, que tinham receitas de como você fazer isso, fazer aquilo, com a proteção então dessa deusa Diana. Então Éfeso é uma cidade muito bonita. Aí nós temos o auditório do teatro aqui para 25 mil pessoas. Então era um lugar assim bem importante para aquela época. E como que nós olhamos assim Éfeso, essa cidade de Éfeso, com relação ao Evangelho até aqui que nós estamos? Vai acontecer mais algumas coisas, mas até hoje, até como nós vamos trabalhar. No capítulo 18, versículos 19 e 23, a graça de Deus em Éfeso ali, vai falar que Paulo saiu de Corinto, cortou os cabelos, ele passa por Éfeso, fala um pouquinho ali, os judeus se empolgam, queriam saber mais de Paulo. É interessante, porque os outros lugares queriam apedrejar Paulo, mas aqui, fica mais um pouquinho, Paulo, não posso, se puder na volta, eu volto algum dia aí, e Paulo vai embora, porque ele tinha que entregar o seu voto lá em Jerusalém. Depois Paulo fica um tempo lá em Antioquia, depois faz uma viagem de retorno ali para aquela região da Ásia, Derbe, Listra, Icônio, e ele volta então para Éfeso. Enquanto Paulo passa apressado ali, Apolo chega. Quando Paulo passa apressado, ele deixa na cidade Priscila e Áquila. E depois que Paulo está fora fazendo a sua viagem, Apolo chega, e nós temos o estudo sobre Apolo, e ele fica ali, e depois de ser esclarecido e salvo, entender toda a revelação de Deus agora em Cristo Jesus, a salvação pela graça, Apolo se tornou uma pessoa muito eficiente, muito eficaz para o reino, para a graça. E não somente ele ficou um bom tempo ali em Efésios, mas as pessoas queriam que ele fosse para outros lugares e mandaram cartas para facilitar a entrada dele em outros lugares. E Apolo teve um ministério muito relevante. O Juninho vai pregar semana que vem. Então, quando Paulo volta para Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João Batista. E Paulo tem um encontro bem interessante, que faz parte aqui do estudo que vocês vão fazer. Nós pregamos na última vez que depois de Paulo ter esse encontro com os discípulos, ele vai para a sinagoga, fica um tempo lá, 2 anos, mas depois as pessoas expulsam Paulo, rejeitaram Paulo, e ele então vai com seus discípulos para a escola de Tirano e fica lá na escola de Tirano pregando o evangelho, treina essas pessoas, e aí eles se espalham e pregam o evangelho por toda a região ali, causando um grande impacto. E por causa desse impacto de Paulo, então vai acontecer alguma coisa muito interessante, que vai fortalecer a identidade de Paulo como apóstolo também, mas vai nos ensinar algumas coisas muito importantes com a referência à questão do abuso do nome de Jesus, né?
Hoje nós ouvimos muito pessoas, em nome de Jesus, se você fizer isso em nome de Jesus. Então nós vamos ver uma experiência que Paulo teve aqui no capítulo 19, versículo 13 a 20, a respeito de pessoas abusando do nome de Jesus. E diante disso, nós vamos perceber nesse texto que Deus é glorificado através da condenação sobre o abuso do uso do nome de Jesus. Ficou meio redundante aqui, né? Mas Deus é glorificado. Quando a gente vê pessoas se abusando do nome de Jesus, ou por dinheiro, ou por ganância, ou por má intenção, ou para tentar denegrir o nome, ou por causa da fama, nós nos incomodamos com isso, mas nessa experiência que tivemos aqui, nós percebemos que apesar desse mal ter acontecido, dessa tragédia ter acontecido, dessa vergonha que aconteceu, mas Deus foi glorificado. Deus tem tudo sob controle, nada acontece sem Ele estar agindo, e Ele acaba usando essas situações para ser glorificado. No capítulo 19, versículo 13, nós vamos ver que houve uma usurpação. Pessoas usurparam alguns direitos que não pertenciam a eles, e por causa da forma com que eles viviam. Versículo 13 fala o seguinte: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Era a profissão deles. E sabe como eles usavam isso? Era por causa dos grandes encantamentos, das rezas, dos produtos químicos, óleo disso e óleo daquilo. Se tem até uma lenda no meio judaico de que Salomão tinha um anel que ele expulsava demônios. Os judeus, apesar de terem a palavra de Deus e terem muitas proibições com encantamentos, com consulta aos mortos, usarem feitiçaria, dentro do judaísmo havia muita coisa tenebrosa, muitas práticas, muitos fetiches, muitos encantamentos, muitas coisinhas que tudo era voltado ao misticismo, à mágica. Havia muitos judeus afundados nisso, apesar de estarem lá servindo a Deus. A história do judaísmo, ela, num certo sentido, ela é muito tenebrosa. Apesar de judeus terem sido chamados por Deus, terem recebido a aliança, terem sido condenados lá no deserto, quer dizer, tem muitos exemplos daquilo que Deus se agradava e daquilo que aborrecia a Deus, e mesmo assim, aonde eles passavam, eles absorviam o misticismo, a idolatria desses povos, e acabavam sendo mestres nisso. Só uma ilustração a respeito disso, mas Nimrod, lá na Torre de Babel, Nimrod e as Semírias, ela tinha um filho que ela deu à luz o seu filho Tamuz, e colocou ele e propagou que ele era um deus, né, que devia ser adorado. Lá na Torre de Babel, quando, muito tempo depois, no templo de Deus, havia um lugar meio secreto, que havia paredes onde estava rabiscado, desenhado, as imagens referentes a esse Deus Tamuz, dentro do templo de Jerusalém, aonde os sacerdotes adoravam esses deuses. Tem uma ideia disso? É como se aqui, ali no cantinho lá atrás, a gente tivesse uma imagem da Virgem Maria, e eu, toda vez que chegasse aqui, ia fazer o Padre Nosso lá, ia rezar e pedir proteção para ela, pedir capacitação para ela, e chegar aqui e falar só de Jesus. É mais ou menos isso, né? Então, alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Por causa do conhecimento da história da nação de Israel e tanta literatura, gentios e outros judeus enxergavam nos judeus pessoas capacitadas para trabalhar com problemas emocionais, espirituais, ou até médicos, né, distúrbios que as pessoas tinham, psiquiátricos, psicológicos. Então os judeus, eles eram contratados. Então havia algumas pessoas que tinham uma certa habilidade para distinguir se era alguma coisa física, alguma coisa mental, alguma doença, algum distúrbio, má alimentação ou má formação da pessoa, ou se era realmente alguma coisa espiritual. Então os judeus tinham muita capacidade para isso, e alguns gostaram dessa área porque trazia fama e também trazia dinheiro.
E no mundo onde havia muita perturbação, muita deficiência, muita dificuldade de saúde, isso rendeu muito dinheiro. Então alguns começaram a se especializar. E pessoas ficavam presas a esses conselheiros, a esses gurus. E eles eram chamados para lá e para cá. Não, nós temos um passe aqui, vamos fazer isso aqui, você tem que fazer tal caminhada. Sabe isso que não mudou muito até hoje? Né? Pessoas que muitas vezes são ricas, são milionárias, mas depende de cada falastrão, de cada malandro, que vem com conselhos de que você tem que fazer isso, passar um olhinho aqui, usar uma piramidezinha de cristal. Eu nem me lembro de tantas coisas que se pode fazer e a pessoa faz com sinceridade, pagando tudo, porque está desesperado. Vê uma situação, vê seu filho, vê o seu pai, vê sua mãe, vê a esposa, ou a si mesmo, já não consegue descobrir qual um caminho, uma saída. Então as pessoas acabam usando tudo que há de tentativa. Então, isso era comum no meio judaico, de ter esses gurus, essas pessoas que ajudavam. E o judeu, num certo sentido, eles eram muito respeitados, né, por terem uma história com muita literatura e uma história muito grande. E aqui alguns judeus viajavam pela cidade, eles saíam em caravanas e chegavam, talvez montavam a sua banquinha e anunciavam: hoje, grande dia, né? E as pessoas vinham ali, então eram consultadas, e aqui eles expulsavam espíritos malignos. A ideia não é que realmente isso acontecia, tá? A ideia é que eles de repente, então, enganavam o povo. Porque o que acontece? Eles passaram, por causa de saber, olhar um pouco aquilo que Paulo estava fazendo, que Deus fazia maravilhas através de Paulo, eles tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno, né, esconjuro, né, que saia para o espírito maligno, esconjuro que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Então eles perceberam que realmente as coisas com Paulo aconteciam. Se lembra lá em Limas, o mágico? Quando ele viu Pedro fazer as coisas, puxa, eu engano aqui, eu dou um trabalhão, tenho que fazer um monte de coisa para as coisas acontecerem, e é engano. Se alguém descobre a minha malandragem, eu estou frito. Mas esses caras têm poder realmente. Então eles perceberam que com Paulo as coisas funcionavam. Com eles era pura malandragem, pura enganação. Era como se fosse remédio placebo. Toma aqui, a sua dor vai passar. E você ficava ali, apertava a cabeça da pessoa, ficava um tempão ali envolvido com a pessoa, até que a pessoa, agora está melhor, né? Você tem que crer que está melhor. Eu creio. Então eu estou melhor. A pessoa está explodindo a cabeça, mas ela vai achando que está melhor. E aqui eles perceberam que o fato de Paulo usar em nome de Jesus, tantas maravilhas, os milagres incomuns aconteciam. E eram verdadeiros. E não eram milagres sintomáticos. Estou com uma dor, agora não estou mais. Eram cegueira, era coxo. Eram milagres orgânicos. Então isso não é comum. Por isso que Lucas fala que com Paulo as coisas aconteciam de forma extraordinária. Já o milagre já é algo extraordinário. Mas Lucas usa uma outra palavra, isto é, milagres não comuns. Isto é, uma diarreia, não é uma dor de cabeça, não é uma gastrite, então toma um remedinho, alguma coisinha aqui. Mas a coisa era bem forte, para Deus autenticar o ministério de Paulo. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Não se tem na história o nome desse sacerdote. Talvez por causa das pessoas saberem a respeito deles, Lucas está falando que talvez esse Seva usurpou. Não, eu sou sacerdote, meus 7 filhos, né? Alguém que talvez se colocou numa posição de sacerdote. Havia muito disso. Os sacerdotes lá em Jerusalém, e vários sacerdotes espalhados, que se intitulavam sacerdotes, eles eram pura enganação. Eles não tinham linhagem, e eles, por causa daquilo, talvez o conhecimento, da malandragem que eles faziam, tal, de como conduzir as pessoas, eles se intitulavam como sacerdotes,
e reivindicavam para si autoridade, sustento, e acabavam tendo poder e influência política sobre as pessoas. Isso vai acontecer até com os apóstolos. Paulo vai dar nas suas epístolas qual a lista de que alguém deve ser considerado como apóstolo, porque várias pessoas começaram a dizer: não, eu sou apóstolo de Jesus. Ainda bem que isso mudou. Ninguém mais hoje acha que se intitula, que usurpa a função, o cargo de apóstolo. Isso acabou, não tem mais hoje, né? Ainda bem que hoje ninguém usurpa se dizer que é pastor. E agora estão não usurpando, mas até pastora, que é uma coisa que nem na Bíblia tem. A única pastora na Bíblia é Raquel, mas ela era pastora de ovelha. Esse é um dos principais argumentos para o ministério de ofício da mulher pastora. A mulher, ela pode pastorear a função, no sentido assim de que nós pastoreamos uns aos outros. Vocês são pastores, todos nós somos pastores, mas Deus coloca alguns com chamado, com reconhecimento da igreja. É uma coisa que não é, de repente, uma pessoa se levanta: não, eu quero ser pastor. Em 2011, eu estava em Botucatu, eu tinha acabado de sair do seminário, então a gente estava definindo algumas coisas, e várias pessoas, pastores de outras igrejas, eles falaram: puxa, você estudou no seminário, você tem certa experiência, conhecimento, por que você não abre uma igreja para você? Você, com o seu conhecimento, coloca lá um título apóstolo, bispo, cargos. Não é assim que funciona. Há um comissionamento, há um reconhecimento, há uma oficialização da igreja para o ministério, onde Deus fala com a igreja. E aqui nós vemos com esses homens, eles estão usurpando uma ação e talvez um cargo. Então, isso nós vemos hoje também nas nossas igrejas. O que eles fazem aqui é semelhante a uma das coisas que Deus proibiu no Antigo Testamento: usar o nome de Deus em vão. Você lembra desse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando a gente olha para esse mandamento, a gente pensa assim, a gente de vez em quando fica irritado, né? Então você que gosta de ter essa precaução: Deus me livre, né? Oh, Deus cuida de mim. Não, não está tomando o nome do Senhor em Deus em vão. Essa ideia do tomar o nome do Senhor em Deus em vão, ela está mais voltada àquilo que Deus proibiu por causa dos povos antigos, de você descobrir o nome de uma divindade, e o fato de você saber o nome dessa divindade, você vai passar a ter domínio sobre essa divindade e vai usar todo o poder dessa divindade a seu favor e a seu serviço. Então Deus está falando assim: comigo não é assim. Eu não sou uma entidade espiritual em que, ao saber o meu nome, vocês vão usar o meu nome para aquilo que vocês quiserem realizar, para terem poder sobre as pessoas e sobre o mundo espiritual. Comigo não será assim. Eu sou proprietário do meu nome, do poder e da minha soberania e da minha vontade. Vocês estão aqui para me obedecerem e me servirem. O fato de usarem o meu nome não vai ser um feitiço, não vai ser um amuleto, não vai ser um passe mágico que vocês vão usar. Vocês percebem que isso acontece hoje? Na cabeça da pessoa, muitas vezes ela acha que o fato de pronunciar o nome de Jesus, ou em nome de Jesus, a sua vontade vai ser cumprida. É como se fosse um amuleto, né? Como se fosse uma fórmula mágica. Então esses homens estão querendo simplesmente fazer isso. Não estão interessados em Jesus, não estão interessados naquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus tem de autoridade. Não, eles querem usar o nome para cumprir a sua tarefa, já que dá certo com Paulo. Então vai facilitar muito o nosso trabalho. Nós vamos ganhar rios de dinheiro com isso. Versículo 15. Os homens aqui, ao olhar para esse resultado, esse número aí, vão se lembrar:
tristemente, algo que recentemente aconteceu com o Brasil. Uma tragédia. Lá no Maracanã. A perspectiva é que o jogo seria muito difícil. Um empate estaria de bom agrado. Ganhar nos pênaltis ainda seria muito bom. Mas de repente começou a sair um gol atrás do outro. 7-1. Parecia profissionais com amadores. Que surra. O Brasil já tinha perdido muito tempo atrás na Copa de 50, eu acho, né, Tiago? Por 1-0 para o Uruguai. Nunca o Brasil conseguiu esquecer esse jogo contra o Uruguai, até que acontecesse Brasil e Alemanha. 7-1. O grande confronto, a grande tragédia. O macaranaço que os uruguaios falavam, agora se tornou algo muito melhor. Um goleiro do Brasil, por ter tomado um gol, foi assim condenado durante toda a sua carreira, humilhado, até que chegasse esse 7-1. Só que aqui no texto que Lucas relata, não é 7-1, é 1 contra 7. Versículo 15. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu para esses 7 filhos de Seva: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Lucas vai usar 2 palavras aqui que são traduzidas por eu conheço. Algumas pessoas acham que não há distinção, não há diferença no significado amplo dessa palavra. Só que uma é gnosco, né, a outra é epistemai. O gnosco é um conhecimento assim, mais de, olha, eu já cheguei até perto. Até muitas vezes é usado até para dar a ideia do que é um homem conhecer uma mulher. Já viu na Bíblia isso? O homem conheceu a mulher. E está falando do que ali? Quantas vezes na Bíblia aparece esse termo assim? Aquele rapaz conheceu aquela mulher, aquela moça. Está se falando a respeito do quê? O que o autor da Bíblia estava querendo dizer que aquele homem conheceu aquela moça? É que ele ficou sabendo dela? Não. É um conhecimento que envolve fisicamente a relação sexual. É a maior profundidade de um relacionamento de um homem e uma mulher. Houve uma união de espírito e alma e corpo. Então, Lucas fala assim que esse espírito falou assim: eu conheço Jesus, isto é, não é que eu tenho intimidade com ele, sou chegadão nele, mas eu tenho conhecimento dele por talvez sofrer na pele, saber quem que ele é, eu recebi a condenação dele, então eu sei realmente, eu já vivi com ele, já sei quem ele é, não de ouvir falar, ou estudei, fiz pesquisa, é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento mais, apesar de ser um conhecimento de embate, de um problema sério, de serem inimigos, mas é um conhecimento íntimo. E ele fala assim: eu conheço Paulo, a ideia de, eu tenho uma certa clareza de quem realmente é Paulo. Eu sei que Jesus é o Senhor, é Deus, sei da obra dele, sei o que ele vai fazer no futuro, pois está profetizado, Satanás sabe tudo qual é o plano de Deus. E eu sei que Paulo é escravo de Jesus. Que Paulo foi alcançado, foi chamado para ser apóstolo e é um servo, é um escravo de Jesus. Então eu sei disso. É um conhecimento diferente, bem semelhante. Mas há um pequeno detalhe aí entre o conhecimento que ele tinha de Jesus e o conhecimento que ele tinha de Paulo. E ele pergunta: mas vocês são quem? Quem que eles eram, esses homens? O diabo está o espírito maligno está em conflito, ele está em dúvida. Satanás não sabe que as coisas acontecem, os espíritos malignos não sabem que ele está querendo a identidade desses caras. É isso que ele está. Por favor, o nome de vocês, quem vocês são? É isso que ele está falando? Há um tom de cinismo aqui. Porque esses homens, eles são quem? Enquanto Paulo é escravo de Jesus, esses homens são o quê?
que é? Hã? Desculpa. Servos? Se alguém não é escravo ou servo de Deus, é o quê? Escravo e servo de Satanás. Então o que está acontecendo aqui? O demônio, simplesmente com um tom de ironia, está falando assim: vocês são nossos escravos, nós mandamos em vocês, e vocês estão querendo dar ordem para mim? Quem que são vocês? A ideia aqui não é que o espírito aqui maligno não sabe o nome, a casa, quantos filhos, o que eles fazem. Até agora eles estão sendo enganados. Satanás é o Deus, o espírito da fraude, não que é o Deus da fraude, que não é Deus. É o espírito da fraude, da enganação. Mas agora esses caras estão descobrindo uma mágica melhor. Vamos usar. Peraí, vocês até agora estão a nosso serviço. Estão querendo dar ordem para mim? Quem são vocês? E aqui o demônio fica um pouquinho meio irado, meio transtornado, e tem esse confronto, versículo 16. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles, 1 contra 7, e os atacou com tanta violência, que fugiram da casa, conseguiram escapar, despidos e feridos. O termo feridos aqui é usado, uma palavra em grego, que significa assim: demorou muito tempo para se recuperarem. O Tiago já fez lutas, tem lutas que você perde, talvez até, como que chama, quando dá uma gravata, o mata-leão lá, tal, finalização, né? Quando há uma finalização. Mas no outro dia você está pronto para treinar, para voltar, você anda tranquilo na rua, você dorme bem. Mas tem luta que eu acho que demora algum tempo para se recuperar. Você não consegue dormir de tantas dores, tanto interno, machucado. Não é somente o ferimento emocional da perda, mas fisicamente você está muito abalado e demora muito tempo. E talvez tenha que até evitar por muito tempo treino, ou andar até de muletas em alguns casos. Esses dias teve uma morte numa das lutas recentes. Aí o cara deu um golpe e achou que não tinha acontecido nada, mas aconteceu uma morte. E o texto aqui fala que ao eles saírem pelados e feridos, esse tipo de ferimento demorou muito tempo para se recuperar. O que está acontecendo aqui? Eles quiseram usar de autoridade sem méritos. Eles não tinham mérito nenhum. Eles eram escravos de Satanás. Estão querendo usar uma fórmula mágica. E agora se deram mal. Agora eu pergunto: Paulo então tinha méritos? Não. Ele foi comissionado por Jesus e ele usava os méritos de Jesus. Por ter sido chamado por Deus, salvo e comissionado, ele tem uma autoridade mediada de Jesus. E ele vai fazer somente aquilo que Jesus quer que faça. O poder, a autoridade é de Jesus conquistada na cruz. No último capítulo de Mateus, Jesus, quando consuma a sua obra aqui e diz: ide por todo mundo, ele fala antes disso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ninguém tem essa autoridade de Jesus. Agora Jesus pode mediar a sua soberania, dando essa autoridade desde que seja vocacionada por Ele. Então, há uma necessidade de nós sabermos claramente qual é a nossa identidade para não usurparmos uma autoridade e um mérito que não pertence a nós. Nós nunca vamos ter mérito para ter autoridade sobre o mundo espiritual, a não ser pela autoridade do próprio Jesus. Por isso que lá no texto anterior nós vemos que Deus, através de Paulo, fazia os milagres. Não é Paulo fazia os milagres, mas é Deus que fazia os milagres através de Paulo. A autoridade e os méritos não eram de Paulo. A capacitação não era de Paulo. Era do próprio Deus, e Deus é que coordenava e fazia tudo o que ele queria.
Diante disso, quando as pessoas viram isso, né, que aquelas pessoas tentaram usar aquela fórmula mágica que Paulo usava, achavam que Paulo tinha uma fórmula mágica também, então viram que esses homens apanharam, fugiram, conseguiram fugir, escapar daquela casa e ficaram muito tempo de molho. Essa notícia, versículo 17, se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então Deus, naquela situação ali, Ele usou o mal para julgar e punir o ímpio. Ele usou o próprio instrumento maligno para dar um basta nessa ideia de que a autoridade de Jesus não é um amuleto, uma fórmula mágica para você conseguir algumas coisas. Então, diante disso, uau! Então, Jesus não é igual a esses passes mágicos, essas fórmulas, essas presságios, essas adivinhações que se fazem por aí. Então, a coisa é verdadeira. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele tem um propósito muito interessante. É deixar bem claro para nós que Jesus, o servo, o Filho de Deus, o Messias, o escravo poderoso, é diferente de qualquer ser humano aqui na Terra. Os imperadores, eles usavam de todo artifício para ter autoridade e poder sobre as pessoas. Uma das formas bem simples e forte que eles usavam era a ameaça de morte. Então era uma forma bem usada pelos imperadores, era jogar pessoas criminosos ou inimigos no Coliseu, com animais ou até com gladiadores, e na luta ali o imperador mostrava o positivo ou o negativo, mas essa era uma forma para comunicar politicamente que toda a autoridade, todo o poder sobre a vida das pessoas estava nele. Ele era a manifestação de Deus, de qualquer divindade sobre a terra. Mas todos os imperadores e todos os reis que viveram, eles tinham uma grande frustração. Eles não conseguiam ter domínio algum sobre o mundo espiritual e sobre a natureza. Você lembra uma vez que eu preguei sobre Artaxerxes? Que ele quis construir, andar sobre... o tema dele, o projeto dele era andar sobre as águas. Ele colocou 300 navios, um do lado do outro, de um lugar, num canal assim, no mar, para ele andar sobre as águas, então ele iria para o outro lado. Ele colocou 300 navios. E ao colocar os 300 navios, veio uma tempestade e destruiu esse navio. Sabe o que ele fez? Ele pegou um chicote e deu 300 chicotadas no mar. Foi a coisa mais significativa do poder dele sobre a natureza. E o mar chorou, se arrependeu e nunca mais destruiu nenhum navio. Reis ficavam atormentados, ouviam pessoas atormentadas psicologicamente ou espiritualmente possessas, e eles não conseguiam fazer nada. Vários reis, Alexandre o Grande foi um deles, por causa de avançar muito nas suas conquistas, adquiriu muitas doenças, e eles ficavam assim, apavorados, irados, porque eu consigo dominar o mundo, mas uma doença, uma gripe, um vírus tão pequeno, me domina e me destrói. E no livro de Marcos, sabe como Marcos desenvolve o seu evangelho? Jesus tem poder sobre a natureza, Ele anda sobre as águas, Ele acalma a tempestade. Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, Ele expulsa demônios, Ele dá liberdade para os demônios até entrarem em porcos. Ele cura doenças, lepra, cegos, paralíticos. Então aquele servo tão simples ali, aquele homem parecia um escravo, ele tem um poder que nem o faraó ou nenhum imperador tinha. Que autoridade é essa? Então, quando esse fato acontece aqui, em Éfeso, as pessoas têm essa mesma conclusão.
Que nome que é esse? Porque esses homens que se dizem expulsar, nós sabemos, é enganação, são paliativos, são fugas que as pessoas têm, mas só para adiar o sofrimento ou de repente achar uma explicação. Mas é tudo mentira. Mas isso que Paulo prega é verdade. Então, veja só o versículo 17, fala novamente para a gente ler. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus que mexiam muito com isso, como entre os gregos que estavam afundados nisso. E sobre eles veio um temor reverente. Se lembra lá Ananias e Safira? Elimas o mágico? As pessoas, peraí, isso não é normal. Que poder é esse? Que nome que é esse? Não é uma fórmula mágica, não é um nome mágico, é muito mais que isso. E o nome do Senhor era honrado, era engrandecido. Deus interviu, Deus usou o próprio mal para estabelecer uma verdade e honrar o seu próprio nome. Quais os efeitos? O que redundou nisso? Só houve, Jesus, é importante, legal, esse nome é melhor que tudo que se tem. Não. Versículo 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Eles não somente acreditaram em Jesus, mas eles concordaram. A ideia de confessar aqui não é somente falar o que tem feito, mas eles concordaram com a ideia de que a vida que eles estavam vivendo, o estilo de vida, aquilo que eles faziam, era contrário a Deus. Com essa atividade, muitos desses judeus aqui, eles falaram, puxa, nós estamos, sendo judeus, conhecendo a verdade, nós estamos totalmente em desacordo com a palavra que Deus revelou a Moisés. Não eram crentes. Quando João fala assim, se confessarmos os nossos pecados, nós temos a ideia de que nós devemos falar para o pastor, pastor, eu estou com pecado aí, tal, estou falando para o senhor, legal, beleza, tchau. A ideia de confessar é homologar. Então, você não precisa confessar para outras pessoas. Você tem um advogado aqui, que é o Espírito Santo, você tem um advogado no céu ao lado do Pai, que é Jesus. Então você pode confessar para eles. Não há necessidade de você confessar para outras pessoas, a não ser que isso exige um pedido de perdão e uma retribuição por causa de algum prejuízo que você fez. Mas se é um pecado interno, alguma coisa que tem a ver com a sua vida, confessar é chegar para Deus e falar assim, Senhor, essa minha luta em querer ser o melhor estudante, o melhor trabalhador, ser o melhor empregado, é porque eu quero ser honrado. Chegar diante de Deus e falar para Deus de algo que, diante das pessoas, é algo valoroso, importante, mas você está concordando com Deus que você está querendo ter uma glória que só pertence a Deus. Então é concordar que aquela sua busca, aquela sua direção, aquele seu desejo é pecaminoso. Agora, de repente esse desejo, Senhor, eu quero ser o melhor funcionário, quero ser o melhor estudante, porque eu quero ter oportunidade, dignidade de falar do Senhor. É a mesma atividade, mas a motivação é outra. Então concordar, confessar é isso. É concordar que a Bíblia trata daquela motivação, daquele desejo como sendo pecado. Não justificar. Não tentar argumentar com Deus. Então muitas das pessoas, quando viram isso que aconteceu, eles chegaram diante da igreja, ou diante de pessoas, e falaram, gente, o que eu faço para vocês é muito bom, é fama, é dinheiro, mas é pecado, eu estou transgredindo a lei, eu estou sendo rebelde contra Deus. Versículo 19, vários deles que haviam praticado feitiçaria, trouxeram os seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. Eles mudaram a mente, a sua concepção de valor, de busca, de projeto de vida, e agora eles viram que tudo aquilo que talvez eles tenham investido muito dinheiro por muito tempo, vou dar para outras pessoas, vou colocar no recycle da Satico, lá talvez alguém ganhe, compre, ou pelo menos não perca o dinheiro. Não, é pecado, não tem nada a ver com Deus, fogo nele.
mandaram queimar. E talvez aqui tinham obras, livros antigos, e quanto mais antigo, o que acontece? Muito mais dinheiro. Mas se não serve para mim, não deve servir para ninguém mais. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Ao usar essa linguagem, que Lucas usa no original, a gente não consegue fazer um câmbio para ter uma ideia do valor, o que seria o valor atual. Então é o único lugar na Bíblia, um dos únicos lugares na Bíblia, onde que ao usar esse valor aqui, a gente não sabe quanto seria hoje. Mas é 50 mil moedas de prata. Moedinhas de prata, só o valor material é bem alto. Então, Lucas está falando que esses livros representavam algo. Então, na hora que eles iam queimar, talvez alguém... Não queima não, dá para mim, eu vou vender. Não, para eles naquele momento não importava, tinha que ser queimado. Versículo 20. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Olha que coisa legal, né? O mal, a usurpação do nome de Jesus, Deus usou o próprio mal para punir os ímpios e ao mesmo tempo Deus foi glorificado, redundou em crescimento. O poder do Evangelho, o Evangelho tem um poder que nenhuma outra coisa tem. E o poder do Evangelho revela as inutilidades humanas. Quando nós estudamos mais o Evangelho, temos um pouquinho mais amor pelo Evangelho, nós vamos percebendo que várias coisas que a gente está juntando e seguindo e valorizando, de repente são inúteis, que podem ser queimadas. Não precisamos disso. Ou talvez até são coisas que estão desagradando a Deus e desonrando a Deus e até promovendo a inimizade de outras pessoas para com Deus. Adivinhação e feitiçaria, interpretações de sinais presságios se engajavam em magia negra, encantamentos, consultas aos mortos. Então aquelas pessoas estavam muito envolvidas até com consultas aos mortos. Mesmo pessoas que se convertem, creem em Cristo, nós temos um comichão, né, ao lermos o jornal, agora não é mais jornal, mas qualquer site, de vez em quando lá tem lá horóscopo. Vamos ver o que tem a ver para mim. Então a gente parece que não tem. Então isso é sério. Tem uma imagem aqui que eu vi um desenho que eu achei interessante como foi esse dia, né? Um dia onde 7 perderam para 1, o impacto foi muito grande, causou efeitos, e aquela comunidade resolveu tomar uma providência lá em Éfeso. Então aqui tem o pessoal queimando os livros em praça pública. Não sei se foi tanto em praça pública, ou cada um, eu queimei o meu, joguei fora, nem no lixo eu joguei, eu queimei mesmo, né? Então, pessoas que tomaram atitudes muito positivas. Gente, talvez assuste vocês um pouquinho, mas a lista é muito grande. Em nossos dias, várias pessoas têm usurpado o nome de Jesus. E muitas pessoas têm influenciado terrivelmente o Evangelho, através de transformar o nome de Jesus em um amuleto. Tem alguns livros que vale a pena. Eu não quero dizer com isso que você não pode ler. Se você quer ler, você leia. Não vamos aqui usar um policiamento, você lê isso, não lê aquilo. Mas algumas vezes eu fico meio agoniado, assim, quando algumas pessoas, assim, de forma inocente, sincera, divulgam algumas coisas assim pelo Facebook, que tem a ver muito com isso que os Efésios faziam, né? Olha, mande dessa mensagem para várias pessoas que o anjo vai te proteger, tal, ou isso não vai acontecer aquilo lá, tal. Mas tem alguns livros que vale a pena você primeiro se dar uma olhadinha, que merece talvez uma fogueira. Por exemplo, o Código da Vinci, alguém já viu ele?
Merece uma bela de uma fogueira. A cabana. Espero que a cabana um dia pegue fogo. É mais um barraco, né? Tem alguns livros que tem até alguns sites que tem essa ideia do segredo, mas você olha os conselhos, você fala, puxa, é quase igual à Bíblia. Esse quase que é o perigoso. É o que está por trás, né? E a série desses 3 livros que tem, o primeiro é O Segredo. Então ele ensina até você, por exemplo, pegar uma nota de $100 e colocar num livro, assim, na página 25. Então, e você fala assim, para mim, dia 25 eu vou ter $100. Então você tem esse pensamento tão positivo, e quando chegar no dia 25 você vai ter $100 na sua conta. Então a ideia da confissão positiva. No mundo secular, isso daí alguns pastores falaram, puxa, isso dá certo na igreja também. E trouxeram para dentro do meio evangélico. Então as 3 séries do segredo, né? O segredo, o poder e depois a magia. Aí no 3º livro eles já não esconderam mais nada, eles já falaram do que é realmente do que eles estão tratando. Agora, tem um livro assim, bem interessante, você fala, puxa, olha que bonito, né? Bom Dia, Espírito Santo, de Benihim. Então, a ideia de que você está do lado você vai no hospital, você, juntamente com esse livro de Dom Gossetti, Há Poder em Suas Palavras, você está do lado do enfermo, então você fica falando Jesus, 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 Jesus. Então, a pronúncia desse nome repetidamente faz com que coisas espirituais se tornam materiais. Então, há poder em suas palavras, né? Não quero dizer que, por exemplo, que você não pode influenciar as pessoas negativamente, né? Se você fala assim, seu idiota, seu burro, você está entristecendo essa pessoa, né? Mas não significa que por causa de você pronunciar isso, existe poder nas suas palavras, para que ao falar isso, a pessoa daqui a pouco vai se tornar um idiota. Ou se alguém falou isso para você, você se torna um idiota. Agora eu sou um idiota, né? A pessoa falou que eu sou idiota. E até no meio evangélico, você chega até um ponto de pessoas dizer, eu profetizo na sua vida. Ela tem poder para isso? Profetizar é quando Deus fala na sua cabeça para ela dar um aviso. Mas ela está falando eu desejo, mas está usando uma palavra que dá a ideia de que ela tem poder para que aquelas coisas que ela vai falar aconteçam na vida da pessoa. Agora um aviso. Você quer fazer isso? Faça. Mas se não se cumprir, você tem que ser apedrejado. Percebe o perigo? E a vaidade de pessoas usurparem algo que não pertence a nós. Aí a ideia de que Kenneth Reagan, Benihim são 2 pessoas que estão influenciando muito, né? Aquela ideia do sopro, do paletó e do, né? E todo mundo cai. Então essa ideia do nome de Jesus, né? Os 3 livros têm muito a ver um com o outro. E aí, antes dele, surgiu aqui na Coreia, a maior igreja da Coreia, o Po Yong-cho. Já ouviram falar dele? Hoje ele mudou o nome, porque ele achou que, assim, as letras do nome dele, Po Yong-cho, somando as letras, os cálculos, não fazia muito bem espiritualmente para ele. Então ele mudou para Davi, porque aí os cálculos do nome dele faziam espiritualmente melhor. O que é isso? E ele escreveu o livrinho, na época, parecia tão inocente, tão bonitinho, incentivando as pessoas assim a prestarem atenção naquilo que pedem a Deus e zelarem pelos seus pedidos. A 4ª dimensão, onde ele fala que ele queria uma cadeira e ele ficou grávido dessa cadeira, até que de repente a cadeira se tornou real. Parece uma coisa inocente, mas isso promoveu o neopentecostalismo, trazendo grandes heresias e o misticismo, afundando a igreja brasileira num grande misticismo. E aí uma mulher chamada Mary Baxter, né? Ela tem um dos livros, A Divina Revelação do Inferno. É como se a gente precisasse saber o que tem lá e o que... É uma forma de... A pessoa fez várias viagens lá, então ela recebeu uma revelação, então ela traz informação aqui para você não ir para lá. O amor de Jesus na cruz já não é suficiente para você saber? Você precisa de invenções?
E são quase pesadelos que essa mulher tem. É uma esquizofrenia profunda. E pessoas, de repente, deixam a Bíblia e vão para esses livros e, com um apetite tão grande, esses livros passam a ser regra de fé para elas. Gente, isso aqui são 3, 5, 10 livrinhos. Mas nas livrarias evangélicas, esses tipos de livros são os que mais vendem. Hoje as igrejas vendem muito mezuzá. Mezuzá é uma caixinha de madeira com alguns textos dentro, para você colocar no umbral da porta para proteger a sua casa. No Brasil estavam vendendo por R$500. Uma mulher começou a participar dessa igreja e ela comprou 100, Rosana? 30 mezuzá para dar para os seus amigos. Que coisa boa, né? Nós temos que queimar muitas coisas e crer somente na autoridade, na suficiência, no poder da graça e depender exclusivamente dela. Só para terminar, nós falamos de Efésios. Parece que aconteceu essa coisa muito triste aqui em Efésios, mas ao mesmo tempo muito boa. Dessas pessoas creram em Jesus e fazerem uma transformação, um avivamento real, despojando daquilo que não tinha nada a ver com Deus, queimando definitivamente e tendo um amor, um primeiro amor muito forte. Jesus, lá em Apocalipse, quando escreve, pede para João escrever a carta aos Efésios, ele fala assim: eu sei da tua obra, do teu trabalho, da tua benedição, só tem um problema, vocês abandonaram o primeiro amor. Isto é, Jesus está se referindo a esse momento em que o Evangelho chegou lá, que foi algo que assim, alegrou muito a Jesus. O primeiro amor deles foi tão impactante, e ao longo do tempo parece que perderam um pouco. Então Jesus volta ao primeiro amor. Esse primeiro amor é esse momento que você olha para Jesus, sabe os méritos dele, sabe que ele tem autoridade na sua vida, não importa se você vai ter um grande prejuízo, mas você abraça o Evangelho e vai com Deus, não acrescentando Jesus à sua vida, mas fazendo com que ele seja o Senhor definitivo na sua vida. Pensando nisso, essa cidade de Éfeso foi algo muito importante na história do cristianismo, da expansão do Evangelho, da expansão da graça. Só para vocês terem uma ideia, em Éfeso, Paulo escreveu 4 cartas para os coríntios. Paulo estava lá em Éfeso quando escreveu 4 cartas. Aí você fala: peraí, eu só sei de 2. É que parece que a 1 Coríntios, entre 1 Coríntios e 2 Coríntios tem uma carta. E depois de 2 Coríntios houve outra carta, que foram perdidas. Então a gente vê na própria história e no próprio conteúdo dessas 2 cartas, parece que houve uma carta entre 1 e 2 Coríntios e uma carta depois de 2 Coríntios. Em Éfeso, o apóstolo João escreveu o Evangelho e mais 3 cartas. Então Éfeso foi uma cidade importante, porque ali esses homens ajudaram outras igrejas. Quando Paulo estava na prisão, que ele ficou numa casa, ele escreveu uma carta para os Efésios, e essa mesma carta ele copiou ela para Colossenses e para muitas outras igrejas, ele só mudou o nome. Então ele usou o conhecimento que os Efésios tinham e espalhou essa carta para outros lugares. Depois Paulo é preso na 4ª viagem, e aí ele escreve, depois da prisão, que ele está na prisão, Timóteo vai ser o pastor de Éfeso, e Paulo vai escrever 2 cartas para Timóteo, sendo pastor de Éfeso. Então, Éfeso tinha essa carta. Jesus enviou uma carta para os Efésios, lá em Apocalipse, através de João. E Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, João, moraram em Éfeso. Além desses caras, sabe quem morou lá em Éfeso? Maria, mãe de Jesus. E uma das coisas assustadoras é que o Evangelho entrou de uma forma tão contundente nessa cidade, provocando uma grande mudança e mostrando que o nome de Jesus não deve ser usurpado e tem autoridade sobre todas as coisas. E aí, que nome é esse? Por que Jesus é esse homem? Então, em pouco tempo se definiu que Jesus tinha a natureza humana e a divina.
já que ele tem a natureza humana e divina, ele é plenamente Deus e plenamente homem, então Maria, por ter gerado Jesus, ela é mãe de Deus. Já viu essa expressão? Só que nós sabemos que Maria não é mãe de Deus, porque a ideia é, se Maria é mãe de Deus, então ela é corredentora. Ela tem méritos, ela tem autoridade para também exercer poder e nos abençoar. Só que Maria foi um instrumento humano que Deus usou para a encarnação de Jesus. Então, para tentar combater isso, a primeira verdade era certa: Jesus tem duas naturezas não separáveis, 100% homem, 100% Deus. Essa é a união hipostática. Não há distinção assim, um limite até aqui, não, é uma só pessoa. Jesus não era duas pessoas, ele era um ser, uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, completas, perfeitas. Então, se ele foi gerado por Maria, a consequência que eles falaram, então Maria é mãe de Deus, se Jesus é Deus. Logo, Maria então é corredentora. Então, para combater isso, surgiu um cara chamado Nestor. E ele, então, trouxe um pouquinho a ideia de que havia separação na pessoa de Jesus. Então, para combater o erro Só que ele combateu um erro trazendo um outro erro. Então, por isso, em Éfeso, teve 2 concílios para resolver esse problema. E Nestor, então, foi considerado herege. A doutrina era certa sobre Jesus, mas as consequências dessa doutrina certa trouxe a mariolatria, tornando Maria corredentora. E sabe qual a coisa mais interessante? Qual o nome da deusa dos Efésios? Diana ou Artemis? Uma jovem que tinha poder, que não casou, não tinha relações com os homens, então uma jovem pura. Essa adoração a Diana passou, dentro do meio evangélico, passou a ser dirigida a quem? Aqueles que não se convertiam, que não entendiam a graça, não entendiam quem Jesus era, e agora o coração do homem sempre está voltado a falsificar. Olha só o que Satanás fez, inculcando na cabeça daquele povo, de que Maria era até superior a Diana. Então passou a adoração a Maria. No ano 430, houve esses concílios para acertar a doutrina sobre Jesus, mas para continuar e promover a adoração a Maria. Uma cidade que teve um impacto tão forte sobre a verdade, mas se desviou rapidamente, e tornando esse culto a Maria global. O Salmo 36, versículo 9, fala o seguinte: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, quando a gente conhece a Jesus, quando conhece a palavra de Deus, o misticismo, esse medo do sobrenatural, os presságios, consulta aos mortos, esse desejo de ter poder sobre esse mundo espiritual, essa autoridade, vai tudo por terra abaixo, porque aí a gente conhece quem realmente Jesus é e qual a autoridade que ele tem. Deus é glorificado através da condenação sobre o abuso do uso do nome de Jesus. Não estou querendo que você não pode usar essa expressão em nome de Jesus. Tudo que você vai fazer, faça em nome de Jesus. Mas ao fazer isso, você está dizendo que você considera a autoridade dele conquistada por causa da obra dele na cruz. Ele se encarnou, viveu entre nós, ofereceu a sua vida, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, foi elevado aos céus, está com Deus Pai e voltará para reinar sobre todo mundo. Essa é a autoridade de Jesus. Essa é a autoridade do sangue de Jesus. Não é você pronunciar e dar até um gritinho, dar até um pulinho. Não, tem que ser assim, tem que ser que as coisas acontecem. É você reconhecer que Ele é o Senhor. É você entender que aquilo que você está pedindo tem tudo a ver com o desejo de Jesus para a sua vida e para as pessoas.
Então, algumas coisas que podem nos ajudar nisso. Deus pode usar instrumentos maus para punir os perversos. Isso nós vemos hoje. Falar e viver o Evangelho são armas poderosas e efetivas na oposição às forças das trevas. Quando as trevas estão te oprimindo, quando o ambiente é ruim, fale do Evangelho. Pregue o Evangelho. O Evangelho revela as inutilidades humanas. E as pessoas, quando creem, acabam queimando aquela vida desviada de Deus. Ou tentam queimar você. Que muitas vezes vai acontecer. Amém?